Olá, amigos da Rádio e TV Amor e Luz. Que alegria, que felicidade poder estar retornando em mais um dia de encontro agradável, que com certeza será sobre as luzes do amor do Divino Mestre Jesus. Estamos de volta com o nosso programa Espiritismo e Atualidades. E o tema de hoje é um tema importante nos dias atuais para a gente refletir. Como combater a violência segundo os ensinamentos da doutrina espírita? Temos visto muitas questões e acontecer muitas coisas ultimamente em relação a esse tema. Então, como nós podemos lidar com essa situação que acontece dentro do nosso lar, fora do nosso lar, que acontece diretamente, né, e aflige a todos nós. Então, nós estamos aqui com este tema, já estamos com a nossa equipe pronta, e nós vamos aqui, com as luzes amorosas do Divino Mestre Jesus, pedir um amparo espiritual para conduzirmos este nosso encontro dentro de muita paz, dentro de muita harmonia. Então, neste momento, eu vou aqui apresentar para todos a nossa equipe, e já está pronta, e nós temos aqui o Alexandre junto conosco. Alexandre, seja bem-vindo, Alexandre. Bom dia, Cido, bom dia aos amigos da Rádio Web Amor e Luz, bom dia, Soninha. Prazer, a satisfação de estar com vocês aqui, Cido, para poder conversar, né, a respeito desse tema que é muito profundo, ele gera inúmeras reflexões, mas a nossa ideia aqui não é aprofundar no assunto, né, somente conseguir trazer aquelas luzes que a gente puder receber através dos nossos mentores, os mentores do trabalho da rádio, para que a gente possa, depois de chegar nós mesmos à reflexão e proporcionar aos nossos amigos webnautas aí também essa reflexão, Cido. Ótimo. Seja bem-vindo, Sônia, minha querida amiga. Bom dia, Cido, Alexandre, bom dia a todos que estão nos assistindo. Tenho que agradecer pela oportunidade de estar mais uma vez aqui no programa com vocês, né? Que hoje seja um dia abençoado, que possamos esclarecer da melhor forma possível as pessoas que nos assistem sobre esse tema tão importante e tão atual. Então, para a gente iniciar aqui este encontro com muita tranquilidade, com muita harmonia, com muita paz, eu vou pedir para a Sônia fazer para nós a prece inicial. Você poderia nos brindar com a prece inicial, Sônia? Claro. Vamos agora unir o nosso coração ao nosso Mestre Jesus, aos nossos irmãos da espiritualidade maior e pedirmos misericórdia infinita, que nos proteja, nos abençoe e nos guie em nossos caminhos para a evolução, para que possamos ser pessoas de bem, pessoas de paz, que o amor ao próximo seja sempre a nossa prioridade, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Iniciando, vamos agradecendo aqui a participação dos nossos parceiros que estão sempre conosco, em nossa companhia. Então, vamos agradecendo ao Dorival, lá de Barra Velha, TV Espaço Espírita, que está retransmitindo aqui essa nossa programação também, né? E vamos trazer também o nosso abraço afetuoso, carinhoso, para o pessoal lá do Grupo Espírita Samaritano, que também é um dos nossos parceiros e está aqui junto conosco, buscando aqui o entendimento da doutrina espírita sobre vários temas. Então, um grande abraço para o Alain e para toda a comunidade do Grupo Espírita Samaritanos que está aqui conosco neste momento, nos acompanhando. E para a gente iniciar, nós temos algumas questões aqui muito importantes. Eu vou passar a primeira pergunta, que é uma pergunta muito interessante, uma pergunta excelentíssima da nossa querida Cida Noronha. Um abraço, Cida. E a Cida pergunta o seguinte, Sônia, a violência pode ser considerada uma doença? Sim, né? Porque nós vamos ver que na lição, né, nos livros de Joana de Ângeles, vai estar escrito lá, né, que a violência é uma doença da alma, né? E também
vamos ter que a Organização Mundial da Saúde, né, ela diz que a violência, ela é uma doença da alma e que deve ser tratada na alma, tanto do ponto espiritual, como também da nossa natureza psíquica, né? Então, nós temos que tratar a violência, sim, porque ela é uma doença. Ótimo. Então, a gente precisa realmente tratar essas questões, né? E para lidar com a violência, nada melhor do que pensar na paz, né? A paz que Jesus nos ensinou e nos deixou. E no amor ao próximo, né? Exato, isso mesmo. Dentro dessa questão da paz, né? Dessa harmonia, o Alexandre, vamos deixar aqui um abraço para a Salete também. E a Salete traz uma pergunta também muito importante. A violência, ela é exclusiva do planeta Terra, Alexandre? Ô, Cido, Salete, obrigado pela tua pergunta, né? E, bom, a violência, ela faz parte ainda daqueles espíritos que estão evoluindo, né? Que estão na sua escala evolutiva, estão na sua jornada evolutiva, e ela não faz parte só da Terra, né? A violência, ela faz parte dos mundos habitados por esses espíritos ainda em evolução. Então, se a gente for pensar, né, os mundos primitivos, que são aqueles que antecedem a Terra, a violência predomina. Aqui na Terra, embora menos que nos mundos primitivos, ainda a violência ainda tem bastante espaço, campeia muito, né? E nos mundos de regeneração, ela poderá acontecer sim, né? Porque ainda estaremos numa escala evolutiva, né? Ainda estaremos nos depurando, nos livrando de todos esses defeitos, toda essa carga de dificuldades que a gente tem. Mas ela não é privativa da Terra não, Salete. Mas assim, acho que para que a gente possa, né, efetivamente combater a violência, que a gente possa deixar de ser violentos, né? A gente focar na nossa atual encarnação, naqueles ensinamentos que o Espiritismo transmite, no sentido de procurarmos nos melhorar, procurarmos, naquilo que estiver ao nosso alcance, trabalharmos para eliminar a violência, Salete. Ela não é privativa da Terra, mas, né, a gente pode, com certeza, ajudá-la a diminuir muito se a gente aplicar esses ensinamentos da doutrina, ou, né, para aquelas pessoas que não professam a mesma fé que a gente, né, trabalhar para o bem, seguir aqueles ensinamentos de Jesus, né? O amor. Se a gente seguir os ensinamentos de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, né, respeitá-lo, procurar fazer o bem, independente a quem, inclusive amar os nossos inimigos, com certeza essa violência vai diminuir bastante aqui na Terra, Salete. Então a gente pode entender aí, né, Alexandre, que a não violência, ela é uma conquista moral, né, aqui da humanidade, né? Nós estaremos aí num grau mais elevado de moralidade, onde deixará de ocorrer essas questões de violência, porque se hoje nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, onde a violência ainda faz parte do contexto, né, nós devemos lembrar que nós viemos aí de mundos primitivos, e nos mundos primitivos, com certeza, a violência ela era mais agravante na questão da evolução. Então, com o passar da nossa evolução moral e espiritual, essa violência vai deixar de existir, né? E quando nós falamos de violência, Alexandre, você me lembrou uma coisa aqui importante. A violência ela é cometida também contra os animais, né? Então, precisamos lembrar disso. Uhum. E já que a gente vai falar sobre a questão dos animais, eu gostaria de falar de um programa especial que nós teremos aí, Alexandre, né? Vamos fazer uma propaganda, um anúncio de um programa aí. Eu gostaria de pedir aí a sua atuação para a gente trazer uma publicação nossa a respeito disso, né? Dia 18/9 de 2021, né? Dia 18 de setembro, nós teremos um programa especial com a nossa convidada, que vai ser a doutora Ivênia Prata, tá? Então, ali ela estará tratando de assuntos a respeito da espiritualidade dos animais. Então, desde antemão, já convido a todos que estão nos acompanhando para no dia 18/9, nós teremos um programa especial de mais ou menos 1h e 20, né? Onde nós teremos aqui como entrevistado a doutora Ivênia Prado, e ela vai abordar esse tema. Então, é um presente nosso para o público que nos
acompanham diariamente, estaremos fazendo um ano, né, de programa Espiritismo e Atualidades, aqui com a nossa rádio e TV Amor e Luz, e o nosso convidado aqui vai ser a doutora Ivânia Prado. Então, o presente que nós estamos trazendo aqui para os nossos telenautas, para aqueles que nos acompanham, é justamente aqui este encontro que vai ser maravilhoso. Então, traga o seu animal também, para, junto com você, compartilhar e assistir essa programação, que vai ser muito importante, né? Então, agora nós vamos aproveitar, o Alexandre, e nós vamos trazer a nossa convidada especial. Então, você poderia trazer para nós aí a nossa convidada, que trará uma pergunta? Olá, Janete. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Mais uma vez, estou aqui. Bom dia. Então, eu vou encaminhar aqui essa sua pergunta aqui para o Alexandre, se a Sônia me permitir, depois a Sônia também pode entrar e trazer o seu complemento. Então, fique à vontade para formular a sua pergunta, Janete. Tá bom, obrigada. Eu estou fazendo minha pergunta em cima de um texto da Joana de Ângeles, né? E eu vou só ler esse texto e aí eu faço a minha pergunta em cima dele, tá? Nesse texto, ela nos ensina: quando alguém reage, revidando contra o agressor, passa a sintonizar com ele, mantendo ambos estreita e perniciosa interdependência psíquica, em desditoso comércio mental de ódio, dissolvente, que termina por subjugá-los sem reversão. Então, eu fico pensando assim, né, diante de tudo isso que ela colocou, se eu estou em situação de uma agressão física, né, e eu revido isso para poder conter essa agressão física que esse agressor está me fazendo, eu também estou nessa mesma sintonia de violência? Eu também sou violento nesse momento? O que é que eu poderia fazer para essa condição nessa hora? É isso. Obrigada. Oi, Janete. Obrigado pela tua pergunta, né? Ô Cido, se você permitir, eu vou colocar aqui a pergunta que a Janete fez na tela, porque ela foi bastante extensa, né? Então, para a gente lembrar tudo, fica mais difícil, né? Até o texto da Joana de Ângeles, que a Janete colocou aqui, né? Quando alguém reage, revidando contra o agressor, passa a sintonizar com ele, mantendo ambos estreita e perniciosa interdependência psíquica em desditoso comércio mental de ódio dissolvente que termina por subjugá-los sem reversão. Não querendo interpretar a Joana, pelo amor de Deus, né, quem sou eu, mas assim, eu acho que, a grosso modo, né, o que Joana disse aí é o seguinte: quando a gente entra na mesma frequência vibratória do agressor, a gente começa, né, por sintonia, a trocar essa energia e começa a ficar sintonizado e ficar, entre aspas, né, preso a esse agressor, né? Aí ela até coloca aqui, né, que termina por subjugá-lo sem reversão, ou seja, é um caminho sem volta. Os dois estão amarrados ali, né? E o momento que eles ingressam na violência de ambos os lados é um caminho sem volta, ou seja, se ambos os lados entraram em agressão, assim, não há como voltar, né? Começou. Dificilmente, né, a gente pudesse comparar, né, seria aquela boiada, né, que rompeu, que estourou, né, como que você vai parar um movimento desses, né? E aí, né, a pergunta da Janete, né, como diante desse ensinamento, se uma pessoa está em situação de agressão e ela se defende, né, para paralisar a ação do ofensor, isso a coloca também como uma pessoa violenta, e transgressora da lei de amor ao próximo, né? Se a gente for pensar, né, os ensinamentos de Jesus, todos eles conduzem ao amor, né? Só que a gente ainda se encontra num plano de provas de provas e expiações, né? Como que a gente vai deixar de reagir, né? Então, acho que é aquilo que a gente estava conversando um pouco antes, né, Ciro, de começar o programa, né, naquele bate-papo, né? É até uma coisa interessante que na própria pergunta a Janete colocou, né? Para paralisar a ação do agressor. Então, primeira coisa, né? De acordo com aquilo que a gente pode tirar dos ensinamentos da Joana.
Se a gente evitar a sintonia, se a gente não se colocar na posição do agressor, se a gente não entrar na sua frequência vibratória, se a gente não pensar, eu serei agredido, então eu tenho que agredir também, se a gente já não se colocar nessa condição, já é o primeiro passo. Por quê? Eu não quero agredir, eu não quero ser violento. Então, qual que é o primeiro passo para evitar a violência? É não ser violento, é não reagir com violência àquilo. E como que eu posso reagir com violência, né, sem violência, perdão, a uma situação em que eu estou na iminência de ser agredido? Olha, eu posso tentar conversar, eu posso tentar esquivar, eu posso tentar, né, uma fuga, né, se o pessoal colocar assim, né, para evitar esse conflito. Ah, mas isso é covardia? Mas o espiritismo, né, principalmente se a gente for pesquisar aqui, né, o céu e o inferno, pesquisar no livro dos Espíritos, ele fala a respeito da questão de covardia, né? Nesse sentido, não é covardia. A gente vai estar trabalhando com a conservação. Existe uma lei de conservação, a gente se preservar, a gente manter nossa saúde, né? Então a gente não deve procurar entrar em embate. Esse é o primeiro ponto. Ah, mas não deu tempo de conversar, não deu tempo de fugir, né? Eu tenho que me preservar, sim, né? Mas aí a própria Janete colocou vamos colocar assim, um norte para a resposta: paralisar a ação. Ou seja, reagir na medida suficiente para que eu não seja agredido, para que eu não sofra nenhum prejuízo, para que eu não me machuque, para que eu não seja morto, né? Entre aspas. Como? Na medida necessária. Isso aí tem um Instituto em Direito, que é outra praia que a gente não vai falar, mas que foi importado, né, desses ensinamentos também, se a gente for ver, que é uma reação que seja suficiente para que não me faça mal, só isso, né? Eu não posso extrapolar isso aí. O próprio Espiritismo fala, se a gente for pesquisar no Livro dos Espíritos, a gente vai achar, né, que sempre que houver necessidade de uma intervenção, ela deve ser aquela que faça cessar a agressão contra nós, mas que não, dentro das possibilidades, né, lógico, a gente não cause nenhum mal ao outro. Ah, mas isso aí é extremamente difícil? Infelizmente né? Mas se a gente for pensar como espírita, né, qual que seria o ideal? Primeiro, evitar o confronto. Se o confronto é inevitável, então eu tenho que me defender, mas sempre pensando em não ocasionar ao outro mal também. Aí vai o ensinamento de Jesus, né? Fazer ao próximo aquilo que eu desejaria que fosse feito a mim, né? Não fazer ao próximo aquilo que eu não desejo para mim. Será que se tivéssemos em polos opostos, por qualquer razão, né? Por exemplo, a pessoa está nervosa, ela tá com um problema grave de fórum íntimo e perdeu o controle. E é uma pessoa tranquila, uma pessoa boa, e de repente entra em embate contra a pessoa. Será que ela gostaria de ser espancada até perder o sentido, até desencarnar? Ou ela simplesmente, né, naquele momento difícil, naquele momento que ela perdeu, né, o controle, o autocontrole, ela gostaria de ser detida para que ela pudesse refletir depois a respeito daquele ato, né, impensado que ela praticou e ter a chance de se corrigir. Acho que é uma questão para a gente pensar um pouquinho também, né, essa possibilidade de conceder ao outro a chance de refletir a respeito do ato, né, aquele ato impensado, aquele ato ruim que ele praticou, e ter a chance de se corrigir. Eu espero ter, né, não colocado muita... não ter bagunçado, né, o raciocínio de vocês. Sônia, você gostaria de trazer também um parecer seu a respeito dessa questão? Sim, Cido. Como o Alexandre estava falando, realmente, né, no livro dos Espíritos, na questão 748, vai estar lá falando sobre a legítima defesa, né? Então, os nossos amigos da espiritualidade maior diz para que procuremos os meios de defesa antes que o mal aconteça, que entreguemos-nos ao amor, a tudo e a todos, e que o resto virá com o acréscimo da misericórdia de Deus. Então, que a gente procure os meios para se defender antes que algo mais grave, né, aconteça, e aí entra o que o Alexandre falou, né, dentro dos parâmetros da doutrina. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter lá o verdadeiro homem de bem, que é aquele que pratica a lei da justiça, do amor
Soninha ficou aqui sem som. Eu acho que deu um problema aqui no som da Sônia. Sônia estava colocando para a gente. Enquanto a gente vai tentando restituir aqui, estabelecer com a Sônia o som, vamos aqui deixando aqui alguns abraços. Soninha querida, você está sem som. Enquanto nós vamos restabelecendo aqui o contato com a Sônia, vamos deixando aqui alguns abraços aqui para o Antônio Carlos Cassis, nosso companheiro, a Tânia Mara Mainardes, que está conosco também, o João Guilherme, que também está nos acompanhando, o João Carlos, grande parceiro, a Cida Noronha. Nós temos muitos amigos aqui, trazendo para nós aqui a sua presença amorosa. Quando a gente fala da violência, viu, Alexandre, e também vamos lembrar da não violência, Mahatma Gandhi, né, ele traz um tema para nós que é o Ahimsa. Ahimsa significa não violência, tá? Então ele diz para a gente o seguinte, que o primeiro princípio da não ação, né, isso é, da não violência, é não humilhar o próximo. Então, não humilhar aquele que está conosco, hoje é o primeiro princípio da não violência. Aqui eu estou sem o som, eu não sei se o Alexandre está nos ouvindo, você pode conversar com a gente um pouquinho, Alexandre? Opa, ô Cido, não só, acho que voltou o som da Soninha, hein? Soninha, Voltou? tenta aí. Voltou o meu som? Agora Opa, voltou. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora estamos te ouvindo. Então tá bom. Perfeitamente, né? É que deu uma travadinha no som aí. Viu, Sônia? Então a gente vai dando andamento aqui no programa, que nós estamos aqui já com 20 minutos. E eu vou trazer para você uma pergunta dupla, na verdade é uma pergunta da Dora. A Dora, um abraço Dora e um abraço Salete. Uma pergunta que eu estou juntando as duas perguntas aqui, tá? Então a Dora coloca o seguinte, a falta de nosso desenvolvimento de senso moral nos torna agressivo? Essa é uma pergunta. E completando com a pergunta aqui da Salete, ela coloca, e esta violência tem origem na ignorância das leis naturais? Sim, né? Porque a moral, ela é a regra para nos conduzir ao bem, né? Fazer a distinção entre o bem e o mal, né? A moral é formar através das leis de Deus. Então, sim, né? A falta desse desenvolvimento de senso moral nos torna, sim, pessoas um pouco agressivas. Então, nós temos que trabalhar, né, na lei do amor ao próximo, na lei da caridade e da justiça, né, sempre, porque realmente a gente precisa mesmo desse desenvolvimento moral para nos tornarmos pessoas melhores. Ótimo, então, buscando essa moralidade, a gente vai acabar, né, transformando-nos interiormente, né? Então esse senso moral vai deixar com que a agressividade seja o carro-chefe da nossa evolução, né? Então a gente precisa realmente nos tornar dessa forma brandos e pacíficos, né, Alexandre? E é dentro dessa brandura que eu trago aqui para você uma pergunta da Mônica. A Mônica coloca o seguinte, Jesus nas bem-aventuranças fala dos brandos e pacíficos, mas na sociedade atual, isto ainda parece tão distante de se tornar real. Gostaria que você comentasse um pouco a respeito disso. Bom, obrigado, Mônica, pela pergunta, né? É aquela coisa, né? Quando a gente fala em Jesus, né, é uma referência ainda tão distante para a gente que a gente fica até meio envergonhado de falar, né? Mas na sociedade atual, como já acho que a gente conseguiu passar alguma coisa aqui desde o início do programa, né? Eu, a Cida e a Sônia, o Cido e a Sônia, perdão, a gente deixou bastante claro que nós estamos num mundo de provas e expiações, né? E que nessa sociedade atual, né, a gente ainda tem muita dificuldade para conseguir chegar nesse padrão de Jesus. Nós não vamos chegar na nossa atual, nessa atual passagem, nessa atual encarnação, né, no mundo de provas e expiações, nós vamos conseguir chegar em plenitude aos ensinamentos de Jesus. Mas, sem esses ensinamentos, dá para pensar onde a gente estaria hoje? Né? Como que a gente estaria, né? O próprio Kardec, né, nos idos de 1800, né, que foi a codificação foi escrita naquela época, né, eles já tinham, né, como a humanidade tendo avançado muito moralmente, né, cientificamente,
né, sempre foi dito que o homem avança, né, com muita velocidade. Só que também ficou registrado, né, está na codificação, né, se a gente for ler outros livros, outras obras, né, de autores, né, de espíritos que estão aqui nos auxiliando na nossa jornada, que estão aqui nessa jornada que a gente está passando em missão de nos auxiliar, eles colocam, né, que o progresso moral, ele é bem mais lento, mas ele tem que acontecer. A lei do progresso, ela não diz que você pode evoluir num sentido só, você evolui nos dois. E a evolução moral, ela é um pouco mais difícil realmente. Essa evolução espiritual, ela é mais difícil porque ela exige que a gente esteja constantemente mudando os nossos critérios, mudando os nossos hábitos. Então é difícil abandonar velhos hábitos, mas a gente está aqui para isso. E com o auxílio desses ensinamentos de Jesus, sempre objetivando o amor, a caridade, sempre procurando fazer com que a gente enxergue no outro, né, o nosso irmão, que a gente enxergue no outro a gente, né, tenha essa empatia, que a gente procure, né, mais o ser, mais aquela evolução no sentido de nos melhorarmos, não economicamente, não materialmente, mas sim como espíritos, que a nossa condição verdadeira é essa, né? Nós somos humanos encarnados ou somos espíritos? Nós somos espíritos, e nós estamos encarnados nessa jornada evolutiva, né? Então, hoje em dia, o que a gente pode fazer, né? Como a pergunta que a Janete fez, eu volto a frisar, a gente procurar evitar o confronto. Procurar evitar o confronto não no sentido de ser covarde, né? Porque a própria codificação fala no erro, Jesus também fala no erro quanto à omissão. Você não pode se omitir. Você deve fazer tudo o que for possível para que você consiga resolver os problemas, as situações. Algumas delas, muitas vezes, né, como a gente conhece que é dito popular, né, se a palavra é prata, o silêncio é ouro. Às vezes a gente tem que simplesmente, né, não entrar em confronto, não abraçar, como veio na pergunta da Janete, aquela sintonia com o agressor, né? A gente evita esse confronto. Mas se o confronto for inevitável, agir como o verdadeiro homem de bem que citou a Soninha, procurando evitar o mal ao outro, ou trabalhando, como diz, né, a própria codificação, limitando a nossa ação à cessação daquela agressão, sempre procurando não gerar qualquer prejuízo ao outro. Isso é importante, né? A gente realmente ter a consciência tranquila de que nós não vamos causar danos a ninguém, né? Então a gente precisa realmente estar muito preocupado com essa questão de como nós nos referimos, como nós nos comunicamos, como nós pensamos, né? Que o pensamento em si só, ele também pode gerar, né, a violência, né? Então a gente precisa realmente estar pautado aí nas leis divinas, como vocês muito bem colocaram. Vamos deixar aqui o nosso abraço muito carinhoso, afetuoso, para a Vânia, né? A Vanessa Nobre está conosco, um abraço para a Vanessa. Vamos trazer aqui também esse abraço carinhoso aqui para a Eunice Aracá, que sempre nos auxiliando, nos acompanhando. A Cida Sidoca conosco também. E o Nivaldo, um grande abraço para o Nivaldo Furlan, grande companheiro, amigo, o Antônio Cassis. E vamos lembrando aos nossos companheiros que estão aqui conosco que eles também podem encaminhar as suas perguntas. E o chat é só fazer as perguntas, que nós aqui estamos aqui com o Alexandre e com a Soninha também pronto para responder as perguntas. Então, estamos aqui já de antemão, deixando aqui aberto esse canal para as perguntas. E trazendo aqui mais uma pergunta agora, e esta pergunta é a pergunta da Salete. A Salete traz uma pergunta muito importante aqui para a gente, viu, Soninha? Ela pergunta o seguinte: a impaciência, a irritação e os pensamentos infelizes se constituem agressão ou violência ao nosso corpo emocional e psíquico? Sim, a impaciência, a irritação e o pensamento infelizes, eles constituem, sim, porque os fluidos negativos que essa irritação, esses pensamentos, né, eles geram, ele irá desequilibrar, né, o nosso emocional, né, atingindo também a nossa parte psíquica, né? Então, sim, a impaciência e a irritação, ela constitui, sim, em agressão e violência emocional e psíquica. Tá certo. Lembrou, né, tem a Nancy, né,
também um abração, esse beijão bem grande para a Nancy, que está aí com a gente, nos acompanhando. Ela, especialmente, eu vou mandar um beijo para ela, tá, Alexandre, tá? Minha esposa. E ela coloca aí para a gente, aí, lembrando o Chico Xavier, né? Que me dói ser agredido, mas doeria mais se eu fosse o agressor. Então, olha só, nós temos o nosso querido companheiro Francisco Cândido Xavier, trazendo a vossa luz bendita para nos tranquilizar a alma, né? Então, a gente precisa realmente estar muito atento a isso. A Mônica traz uma pergunta aqui, viu, Alexandre? Uma pergunta muito boa. Nós estamos vivendo vários conflitos, né? Nós temos conflitos no Afeganistão e em tantos outros lugares também, né? Uhum. E a Mônica fala o seguinte, né? Falando em violência, não podemos deixar de pensar nas guerras que nos causam tanto horror. Por que o homem ainda vai à guerra, Alexandre? Obrigado, Mônica. Outra pergunta, né, que ajuda bastante a gente a tratar do tema, né? A violência, ela, se a gente for verificar, né, ela remonta, né, às origens do homem, né? Mas, como eu falei, né, é difícil mudar hábitos? Mas a gente deve mudar, a gente pode mudar, né? Os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de todos os espíritos que nos ajudam, eles estão nesse sentido, né? Por que a humanidade ainda se envolve em guerras, né? Porque, infelizmente, ainda, né, a parte material ela tem uma predominância muito grande, né? Aquela questão de território, aquela questão de posse, ela ainda é muito grande no ser humano, né? E ainda tem, né, se a gente for verificar, somado a isso, sobre o aspecto moral, espiritual, a questão do orgulho, né? O egoísmo e o orgulho, né? A gente olhando a obra da codificação, a gente sempre acha essa ressalva, né? Os espíritos, eles nos trazem com muita veemência, né? Essa questão. O egoísmo e o orgulho são o cerne, são o centro dos males que afligem a humanidade. Então, por conta desse egoísmo e desse orgulho que se dissemina tanto no plano que se espalha, que toma conta, né, dos nossos comportamentos, do nosso pensamento, tanto no plano material quanto no plano espiritual, moral, o ser humano ainda, apesar de todo o avanço científico, apesar de tudo aquilo que ele caminhou, né, ao longo de sua existência nesse planeta, né, ele ainda se coloca na condição de disputar, né, muitas vezes por questões mesquinhas, por questões que são que poderiam ser resolvidas, né, conversando numa mesa de negociação, fazendo concessões de ambos os lados. O ser humano se coloca em guerra. Ele é muito mais fácil, né, quando eu não tenho razão, né, eu usar a força. Por quê? Porque a razão, ela vai exigir reflexão, ela vai exigir concessões, ela vai exigir que eu seja, né, caridoso, que eu veja o outro, apesar de ser meu, entre aspas, meu inimigo, como meu irmão. E isso é difícil, né? O ser humano ainda é muito egoísta. Então, olhando, né, o que dispõe a codificação, o que as obras, né, que são trazidas para nós por esses espíritos mais adiantados, o que a gente pode supor, né, o que a gente pode concluir, é que o ser humano, ainda no século XXI, entra em guerras porque ele ainda é muito egoísta e porque ele ainda é muito orgulhoso. Então, quando nós deixarmos o orgulho, a vaidade de lado, né, essas chagas, como o Emmanuel nos fala, né, as chagas da humanidade, um dia elas serão vencidas, a gente vai conseguir vencer todas essas intempéries também, né, que nos acontecem. Vamos deixar aqui um abraço para o Romualdo Ayrton de Vargas, o nosso companheiro sempre conosco. Aí, grande abraço, Romualdo. Fique à vontade também para formular suas perguntas. E nós temos aqui uma pergunta, aqui um abraço para o João Carlos, viu, Cida? O João Carlos Lemos, nosso companheiro, deixa aqui uma pergunta para você. A violência que tem como justificativa a luta por uma causa ameniza em algo a atitude do agressor? Pergunta importante essa aqui, hein, João? Para eu responder, Cido? Isso, ele está perguntando, olha, existe um tipo de violência que o pessoal justifica que é por uma luta por uma causa. Então, eu vou lutar por uma causa e eu cometo atos violentos. Isso vai amenizar a atitude desse agressor? Não, de forma alguma. De forma alguma. O ato violento, ele não tem justificativa, né? Mesmo que for uma luta por uma causa,
Nós temos que buscar a parte reflexiva, a parte racional dessa luta. Nós devemos entrar na razão, né? Como sempre, é uma luta raciocinada, não justifica a agressão, né? São palavras, são pontos de vistas, que devem ser respeitados os pontos de vista e chegar a um ponto comum, mas não a agressão em si. Isso não justifica, não. Então, nós devemos aí entrar num campo de diplomacia, né, Sônia? Sim, diplomacia e raciocínio. Entrar num comum acordo, né, para que não ocorra o ato de violência, porque, como você bem disse, né, nada justifica um ato de violência, de forma alguma. Né? Então, nós devemos nos pautar por Jesus. Jesus jamais foi violento em suas colocações, né? E olha que, para lidar conosco, vamos ser sinceros, né? Bem difícil, né? Jesus utilizou uma diplomacia amorosa aí muito grande para trabalhar as nossas consciências, né? Então, realmente, não se justifica em momento algum, né? De forma alguma justifica isso aí, não tem porquê. E a causa de Jesus é nobre, muito nobre, né? E vê só como que foi, dentro de toda a dificuldade que ele teve, jamais um ato ou uma palavra de violência, né? O amor acima de tudo. Exatamente. O amor cobre uma multidão de pecados, de erros, né? Então, vamos lá. O Alexandre, nós temos aqui mais uma questão, aqui mais uma pergunta, né? E vamos lá. O que a doutrina espírita diz a respeito dos assassinatos? Como lidar com isso? Bom, assim, para antecipar, né, com certeza a gente já vai encontrar aquela resposta de que a doutrina espírita não concorda com os assassinatos, né? Isso aí a gente muitas vezes fala, mas não é surpresa nenhuma. Não, com certeza não é. Mas como a gente falou, né, os ensinamentos de Jesus, que vem lá de muito antes da doutrina espírita, eles já falavam, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E antes deles, se a gente for olhar o Velho Testamento, as leis mosaicas, né, estava lá. O primeiro mandamento, amar a Deus. O segundo, né, acho que era o segundo, desculpa, agora já faz muito tempo, né, que foi escrito, já não lembro mais, mas assim, né, não matarás, né? Então, desde a época de Moisés, matar já era considerado, né, um crime pelo plano espiritual, né? Deus já condenava o homicídio, né? Porque o homicídio, ele ceifando a vida da pessoa, você está impedindo que ela dê continuidade à sua jornada. Você está interrompendo prematuramente, né, aquela encarnação que ela está vivendo. E tudo aquilo que ela tinha planejado, que ela tinha, durante, né, o planejamento reencarnatório, tinha sido disposto para que ela pudesse fazer, será interrompido. Você vai estar, quem comete o assassinato, né, vai estar impossibilitando aquele outro irmão de dar continuidade à sua jornada, de muitas vezes espiar as faltas que teria que espiar, de pagar, né, pelos erros que tinha cometido, dele fazer junto às pessoas que ele prejudicou, né, ele ajudá-las, ele poder reparar os males que praticou. E uma coisa também, né, que é muito importante é aquela coisa, né, quem concedeu-nos a vida, né, quem nos deu origem, foi Deus, né? Quem pode dispor, quem poderia, vamos pensar assim, dispor de nossas vidas, seria Deus, né? Qualquer um de nós não tem essa capacidade, não tem esse poder, não tem essa, vamos dizer assim, né, não tem essa permissão, né? Não é lícito, você não pode dispor de algo que não é teu. Você não pode dispor de alguma coisa. Eu não posso dispor da vida do Cido, da Sônia, da minha própria, né? Não é lícito, não é bom, né? Aí que acontece? Quando se pratica um assassinato, você interrompe a encarnação de alguém, você impossibilita que ele espie as faltas que ele tem que espiar, você impossibilite que ele faça as reparações que ele tinha que fazer, e você está se colocando no lugar de Deus. Você está avocando como
você está se colocando, se abocando como Deus. Por quê? Porque algo que não foi você que concebeu, você está querendo retirar. E é uma coisa que você não vai ter que reparar. É diferente, né, de você quebrar alguma coisa e conseguir colar. Só que lembrando, né, quando você cola, nunca fica perfeito, nunca fica igual o original, né? E outra coisa que a gente vai verificar é que essa afronta, né, diretamente os ensinamentos de Jesus no sentido de amar ao próximo como a si mesmo, de amar os seus inimigos, né? Então, Cido, acho que essa questão do assassinato, né, ela faz com que, ela mexe, né, ela toca, né, qualquer pessoa, porque sempre se fosse praticado contra alguém, que aquela pessoa, vamos colocar assim, por mais imperfeita, eu vou usar a palavra ruim, né, mas na verdade é por mais ignorante, menos evoluído que seja, né, ele gosta de alguém ou de alguma coisa, e se você cometer esse assassinato contra essa pessoa, mesmo essa pessoa ruim, ignorante, moralmente não desenvolvida, ela vai se sentir mal, ela vai sentir a falta daquela pessoa. Inclusive, né, Alexandre, aproveitando, né, a sua colocação, nós temos lá no Livro dos Espíritos, nós temos a questão 746, né, que fala a respeito disso, né? O homicídio é um crime aos olhos de Deus, e a resposta dos amigos espirituais é muito contundente. Sim, é um grande crime, porque aquele que tira a vida do seu semelhante corta uma vida de expiação ou de missão, e aí está o grande mal, né? Que é justamente o que você colocou, né? Você tirou a oportunidade do outro, né? Então a gente realmente tem que estar atento aí às leis divinas, né? Então a lei de justiça, amor e caridade, ela está para todos nós. Então nós devemos realmente ser justos, caridosos, né? E entender a caridade aí como Jesus nos colocava, né? Que precisamos ser benevolente para com todos, né? Indulgente para com as imperfeições alheias e também perdoar as ofensas, né? Então, se nós seguirmos essas 3 regras, com certeza a violência ela vai estar sendo extirpada dos nossos corações. Então, a gente precisa realmente estar muito atento aos ensinamentos de Jesus e realmente perceber que, como você bem colocou, só a Deus compete, né, tirar a vida em determinado momento. Nós não somos nem dono da nossa própria vida, para assim dizer, né? Quando nós falarmos de suicídio, e aí vai ser um outro tema também. Temos aqui, Sônia, uma pergunta da Salete. A Salete pergunta o seguinte: somos responsáveis por todos os nossos atos de violência? Ou podemos estar sendo obsediado, influenciado e cometer esses atos de violência? De quem que é a responsabilidade aí, Salete, ou Soninha? Não, nós somos responsáveis, sim, pelos atos de violência que nós cometemos, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Isso. Nós temos o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio, ele nos torna responsáveis pelos nossos atos. Então, essas vibrações que nós vamos liberar diante do ato de violência, é que vai fazer com que nós entremos em vibrações com os espíritos infelizes, né? Que entremos em vibrações negativas. E não que nós vamos ser obsediados para cometer o ato de agressão, né? Não, isso é o livre-arbítrio, a força de vontade, a fé, vai nos dar respaldo para nós ficarmos imunes à agressividade. Mas a partir do momento em que a gente chega e agride, não precisa ser necessariamente física, né? Mas com palavras, com ações, é um livre-arbítrio nosso. Então, nem tudo é obsessão, né? Tem coisas que é escolha nossa mesmo. Então, nós devemos responder pelos nossos atos que cometemos, né? Porque a influência, ela pode ocorrer justamente, né? Mas nós devemos realmente saber lidar com isso, né? Porque, olha só, Allan Kardec pergunta, né? Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E a resposta é muito direta, né? Por fraqueza destes, os maus são sempre intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão, né? Então,
Allan Kardec já dá a receita lá para a gente, né? Então, para sobrepujar, no caso, aí, a gente precisa realmente fazer o bem, né? O bem, ele tem que estar sobressaindo aí respeitosamente a todos aqueles, né? O Alexandre, nós temos aqui a pergunta da Dora e ela vai falar a respeito da agressividade. Nós temos visto aí que nesse nosso tempo de pandemia, a agressividade dentro do lar ela tem sido uma constante. Isso é, não que nunca existiu, muito pelo contrário, sempre existiu a agressão, né, dentro do lar. E nesses tempos nós temos visto isso ser mais exposto, né? Então, o que você pode nos dizer a respeito da agressividade nos lares? Como que a gente pode evitar que isso ocorra, Alexandre? Bom, primeiro, Dora, obrigado pela pergunta, né? A Dora sempre participando conosco aqui, ajudando, né? Aí, se você permitir também, Cido, tem até uma pergunta que é semelhante, né? Que é aquela questão da falta de amor e caridade, né? Ser isso. Motivadora da agressividade entre os homens, né? Juntando essas duas aí, né? Então, assim, né? É aquela questão. O ser humano, ele tem, né? A Soninha falou bem, né? Aquela questão do senso moral, né? Eu até lembrei, né? Me ajudaram a lembrar. O senso moral, ele existe em todos nós, né? As leis divinas, elas estão inscritas na nossa consciência quando a gente é criado o espírito, lá no princípio, né? Elas estão inscritas, só que muitas vezes a gente esquece, porque a gente não pratica, né? Tudo aquilo que a gente não pratica, como a gente, né, um idioma, um exercício, a gente vai esquecendo, né? Então, o que acontece? Aí campeia aquilo que a gente tem também como a Soninha falou, de vibrações ao nosso redor. A gente entrando em sintonia com essas vibrações, a gente se coloca num estado, né, semelhante àquelas vibrações. Então, o que acontece? A agressividade, né, ela vai ter o espaço à medida que a gente permite, como na questão que foi tratada imediatamente anterior aqui pela Sônia, que o Cido falou, né, a gente tem a capacidade de não ceder àqueles impulsos ruins, vamos colocar assim, aqueles impulsos vibratórios baixos, pesados. A gente tem a capacidade? Tem, mas a gente precisa de se colocar, né, contra isso aí, se colocar em uma posição de confrontar com eles e de resistir a eles. A agressividade campeia ainda na Terra? Sim, nós estamos num plano de provas, de expiações, né? A humanidade ainda tem muito que evoluir no aspecto moral. No científico está andando bem? Tá, mas e no moral? Ainda está com dificuldade, como foi dito pelo Cido, né? Como foi dito pela Sônia. Quando a gente colocar em prática, em plenitude, os ensinamentos de Jesus, nós não vamos ter mais essa agressividade, essa violência toda que tem. E dentro de casa, ela, como a gente sabe, né? Quando a gente reencarna, a gente escolhe, aquela historinha, eu não pedi para nascer nessa família, eu não pedi para nascer, eu sinto muito, mas você pediu para nascer, você pediu e pediu para nascer naquela família, justamente para você acertar, né, as dificuldades que você teve em encarnações anteriores, para você reparar dívidas, para você expiar faltas que você cometeu, justamente junto àqueles com que você tem mais afinidade. E dentro do lar, a gente pode pensar o seguinte, o lar é para ser aquela unidade, né, menor, a principal, né, embora seja menor, de convivência que a gente tem com pessoas que a gente realmente tem afinidade e pode ter, né, justamente por conta dessa afinidade, porque essa afinidade, essa proximidade, ela dá para a gente a liberdade, né, maior de fazer as coisas, de falar o que pensa. E muitas vezes, quando a gente não está atentando para resistir à agressividade, não está atentando para os ensinamentos de amar ao próximo, de respeitá-lo, né? A gente acaba dando vazão de um jeito não adequado a essa agressividade. E dentro do lar, se a gente for pensar, ela ocorre com muito mais frequência até que às vezes fora de casa, porque a gente tem um contato maior, mais próximo, tem mais intimidade, tem mais convivência, né? A convivência ao longo do dia, se a gente for pensar, é grande dentro de casa. Então, como que a gente faz para evitar isso? Fazendo tudo aquilo que a gente conversou, né? A Sônia e o Cido falaram ao longo do programa, procurando atentar
colocar em prática os ensinamentos que Jesus nos deu, procurando, né, refletir, a Soninha falou bem, procurando raciocinar, procurando juntar aquilo que é de inteligência, de bem, junto com o sentimento de bem. Quando a gente junta a ideia, o pensamento de bem, com a atitude, com o sentimento de bem, com certeza o resultado vai ser bom, o resultado vai ser o bem. Quando a gente falha numa dessas áreas, o resultado com certeza não vai ser aquele esperado e pode derivar para agressividade, Cido. Exato, né? A gente tem ali, por exemplo, a classificação, né, na escala espírita que nós estudamos, e nós estamos lá na terceira ordem, espíritos imperfeitos. Nós estamos na terceira ordem, tem a segunda e tem a primeira, né? E uma das características dos espíritos imperfeitos, o Alexandre, é justamente essa. É a predominância da matéria sobre espíritos. Somos propensos ao mal, né? À ignorância, ao orgulho e ao egoísmo. Porque nós temos a intuição de Deus, mas ainda não compreendemos Deus. Quando nós compreendermos Deus, com certeza, todas essas mazelas, né? Esses vícios que nós temos, né, morais, eles vão deixar de existir. Então, realmente é uma grande caminhada, a gente precisa se preparar para isso. E para nós nos prepararmos para isso, ô Soninha, nós precisamos extirpar do nosso coração todas as mazelas, né? E o rancor é um deles. E o Romualdo Ayrton de Vargas, nosso companheiro, ele pergunta: será que vocês conseguem falar alguma coisa sobre o rancor? Como evitar sermos rancorosos, Soninha? Sim, olha só, a primeira coisa para nós deixarmos de ser rancorosos é simplesmente a gente tentar se livrar do orgulho. O orgulho, a vaidade é que nos leva a ser rancorosos, né? Porque a gente diz, eu perdoo, mas no fundo eu guardo o rancor da pessoa. Então a gente tem que saber perdoar de verdade, a gente tem que ver que nós somos todos espíritos imperfeitos, às vezes o que a pessoa fez ou o que a pessoa falou, de repente para ela é certo, né? Então ela não vê aquilo como um ato de agressividade, nada. E a gente, como mais estudioso, a gente tem a obrigação de entender as outras pessoas, né? Não nos deixar levar pelo orgulho e pela vaidade, porque é isso que faz com que nós nos tornemos rancorosos. Ô Cido. Correto. Então a gente precisa realmente prestar muita atenção nessa questão interior, né? Porque, como a gente ouve falar aqui na doutrina e em tantas outras questões, né? A gente acaba se magoando, se ressentindo por muitas questões que são colocadas, então a gente precisa realmente trabalhar isso, né? Evitar, né, essas mazelas. O Alexandre, nós temos aqui uma pergunta da Cida, nossa companheira, e ela coloca o seguinte: como fica no mundo espiritual o espírito de uma pessoa que cometeu crimes cruéis, que cometeu violências, né? Só a justiça da terra já o deixa salvo de toda a culpa? Como que fica esse nosso companheiro na pátria espiritual? Eu lamento informar, né, que não. Né? Na verdade, né, o que acontece é que a justiça terrena, ela afeta, né, muito mais as questões materiais, as questões do homem encarnado, do que com as questões do mundo espiritual, né? As leis materiais, as leis terrenas, as leis dos homens, elas são cópias, né? Eu me atrevo a falar que são rascunhos mal feitos da lei divina, né? Inclusive, tem uma passagem, acho que é no Livro dos Espíritos, que fala, né, que quando as duas leis estiverem equiparadas, excelente, nós vamos ter chegado, né, na perfeição que é permitida, né, ao espírito, ao homem chegar, né? Só que a gente está muito longe disso ainda, né? O rascunho está saindo, mas está mal feito ainda, né? Então, aquilo que você
Jesus falava, né? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O que é do espírito é de Deus, né? O que é da matéria é do homem, né? Então, quando a gente coloca essa questão, né? Você cometeu um crime cruel aqui. O crime, ele repercute só na esfera material? Não, ele repercute na esfera espiritual também, né? Quando a gente, o Cido, né, fez aquela questão a respeito do homicídio, né? Acontece um assassinato. Será que pela extinção da matéria daquela pessoa que desencarnou, acabou? Você simplesmente pegar aquele cara que cometeu, aquela pessoa, né, que cometeu, aquele ser que cometeu o homicídio e colocá-lo preso, irá resolver toda a questão? Não, né? Não é só isso. Porque quando ele desencarnar, aquela pessoa contra a qual ele cometeu o homicídio estará no outro plano. Muitas vezes aguardando por eles. Em algumas ocasiões, ela nem, né, espera aquele homicida desencarnar. Aí que acontece aqueles processos subcessórios, né, em que a vítima começa a assediar o homicida, né, e o persegue. Mas é aquilo, você está dispondo de algo que não é seu, é algo que só Deus tem a capacidade de dispor. Então, não. Né, quando você comete algum ato, não precisa ser homicídio não, tá? Pode ser quando você comete qualquer crime, quando você comete qualquer ato contra um outro, esse ato irá gerar reflexos junto ao plano espiritual. Então, quando você passar daqui para o outro plano, a sua conta não é tão pequena quanto você acha que é, infelizmente. As proporções na questão espiritual, né, Alexandre, como nós temos estudado, né, elas são muito maiores, né? Então a gente tem a consciência do erro cometido. Aqui hoje, no plano material, a gente consegue esconder algumas coisas, né? Inclusive, a gente consegue, diante da lei dos homens, que também é falha, a gente consegue se esquivar de algumas coisas, mas para a lei divina, não, né? Então, nós estamos aí sobre os imperativos das leis e nós vamos arcar com a consequência de todos os atos que nós viermos a cometer contra o nosso irmão, né? Então, contra nós também, né? Então, a gente realmente tem que estar muito atento, conforme disse agora há pouco aí a Soninha, ação e reação, causa e efeito, né? Nós somos responsáveis pelo que nós produzimos, tanto a nível de pensamento, de ação e de palavras, né? Então, precisamos estar muito atento a isso. Nós estamos aí já com 57 minutos da nossa programação, né? E nós temos um tempo aí, nós temos a transmissão dos nossos queridos companheiros da TV e nós precisamos também obedecer uma grade aí. E só lembrarmos, nós temos aqui uma pergunta, uma questão da Márcia. Vamos ver aqui a Márcia. No mundo em que vivemos, vejo infelizmente a violência cada vez mais presente. As pessoas estão perdendo o foco de suas vidas. Isso, acredito, ainda tende a piorar. Guerras, brigas, impaciências, falta de respeito ao próximo. Então, esta aqui é uma colocação da Márcia, então eu gostaria de trazer aqui como resposta para ela, já que nós temos aqui o tempo curto, que Joana de Ângeles, lá no livro Senda Luminosa, ela coloca o seguinte: não violência é amor em elevado grau, que permite considerar o agressor como enfermo, oferecendo-lhe a resistência pacífica, a fim de neutralizar-lhe a fúria desencadeada pelas paixões inferiores. Então, em relação a isto que colocou a nossa companheira, vamos lembrar que Joana de Ângeles nos pede a não violência, né? Lembrar que o agressor, ele é sempre um enfermo, é um doente. Então, devemos tratá-lo desta forma. E Joana de Ângeles completa ainda, que a mansuetude, a pacificação, a humildade, a paciência e a brandura são métodos mais eficazes para se enfrentar a violência. Então, eu gostaria de trazer aqui, pedir as considerações finais da Sônia e depois do Alexandre. Eu agradeço a todos por mais essa oportunidade, agradeço aos nossos internautas, que nós possamos ter respondido todas as perguntas, esclarecidos todas as dúvidas, e que tenhamos uma semana de paz, saúde e misericórdia divina. Bom, Cido, eu quero agradecer novamente aí pela oportunidade, agradecer, né, aos mentores que trabalharam auxiliando, né, o nosso trabalho, e num resumo, né, como se combate violência?
com amor, com caridade, com respeito ao próximo, enxergando o outro como irmão, né? E com empatia, Cido. Obrigado. Ótimo, maravilha. Então, para finalizar, vamos lembrar aqui, deixar o nosso abraço para o pessoal da TV Espaço Espírita, que está nos acompanhando, fazendo a retransmissão desse nosso encontro. Eles são lá de Barra Velha, Santa Catarina. Um grande abraço, são nossos parceiros. Um grande abraço também para o Grupo Espírita Samaritano, que está conosco. E vamos lembrar, né? Jesus, lá em Lucas, no capítulo 17, ele diz o seguinte para a gente, né? É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por que vier o escândalo. Há de vir o escândalo, disse Jesus, considerando que somos frágeis na vontade de agir no bem, e por isso, naturalmente, nós escolhemos caminhos amargos até o nosso amadurecimento espiritual. Mas vamos lembrar que Jesus disse também, ai daquele através de quem vem o escândalo. Mostrando que aqueles que agem no mal em qualquer circunstância, bem como aqueles que se omitem de fazer o bem, também tornam-se instrumento passivo do mal e serão responsabilizados pela participação e pela consequência gerada por esse ato de prejudicar o próximo. Isso, meus queridos companheiros, para nós encerrarmos o nosso programa, vamos lembrar que implica na responsabilidade de termos um mundo melhor, um mundo sem violência, um mundo cheio de paz e amor, e é desta forma que nós iremos contribuir para a transformação do nosso planeta, para que ele saia da esfera de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, um grande abraço, muita luz, muita paz e muito amor a todos. Que Jesus ilumine o lar de cada um de vocês e que possamos ter também a serenidade e a tranquilidade da luminiscência amorosa de Maria de Nazaré sobre os nossos corações. Um bom dia a todos. E assim seja. Que assim seja.